estudar o livro de Jó. Fica antes de Salmos. Salmos, se você não tem muita intimidade com a Bíblia, é bem no meio da Bíblia. Você abriu a Bíblia, no meio, mais ou menos ali, Salmos. Antes de Salmos, Jó. Diz a tradição que deve ter sido o primeiro livro a ser escrito, mesmo antes de Gênesis, por Moisés. Esse é um livro extremamente curioso e interessante. E talvez alguns não saibam, mas é um livro de poesia. Quase todo ele é poesia. Apenas os capítulos introdutórios é que não são, e o finalzinho do livro. E o livro de Jó é interessante porque ele mostra, dentre outras coisas, a limitação que você e eu temos de compreender o tema do sofrimento. Não é nada fácil lidar com isso, nem para quem tem diploma de teologia. Não sei se você sabe, mas o diploma de teologia não plastifica a gente contra o sofrimento, contra a dúvida, contra a angústia, contra todo o resto das coisas ruins que a gente experimenta como ser humano. Enfim, Jó trata com o problema do sofrimento, que é universal. Jó também, aprendi em Jó, no livro de Jó, que às vezes quem se cala é mais sábio do que quem fala demais. Aprendi em Jó também que só há uma solução para o problema do sofrimento, é confiar em Deus. E nós vamos ver algumas dessas coisas aqui ao longo do livro. Vamos ler o capítulo 1 comigo. Vamos lá. Jó, capítulo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs, e comiam e bebiam com elas. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim, Jó fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, na minha versão diz debalde, mas para ninguém pensa que é de balde, é um cacófato, né, infelizmente. Jó teme Deus à toa, essa seria a melhor interpretação aqui, a melhor tradução. Porventura Jó teme Deus à toa? Ou por acaso, verso 10, não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu que um dia os filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus. Essa gente morava na região da Arábia, ok? A leste da Palestina, na península no Sinai ali a leste. Então esses sabeus os levaram e mataram aos servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus. Esses são de origem babilônica. Atualmente, hoje, Iraque, né? A oeste do Irã ali. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, e os levaram e os mataram. Mataram também aos servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E este também falava, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho,
na casa do irmão primogênito. E eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. É bem possível que esse vento nos 4 cantos da casa seja um tufão, um furacão, algo do gênero, não é? Para pegar nos 4 cantos da casa. É uma linguagem fenomenológica que eles usavam. Então, no verso 20, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Se você nunca tinha lido mais que um capítulo na Bíblia, já progredi hoje, né? Jó era íntegro e reto, mas não se engane, Jó não era perfeito, como você e eu não somos. A gente idealiza os personagens bíblicos. Jó tinha as mesmas manias que você e eu. Conviver com Jó talvez não fosse tão simples e tão fácil. Se Jó fosse seu esposo, talvez ele fosse ranzinza. Mas uma coisa a Bíblia deixa clara a respeito de Jó: ele era íntegro e reto. Essas palavras no hebraico querem dizer moral elevada, amadurecido e equilibrado. Era uma característica de Jó, mas principalmente, Jó se desviava do mal. A Bíblia acentua que esse homem também, ao se desviar do mal, ele estava preocupado com os pecados do coração. Verso 5, veja lá. Quando os filhos de Jó se reuniam, veja no verso 5 do capítulo 1. Jó se levantava de madrugada, metade do verso 5 para frente. Jó se levantava de madrugada, oferecia os holocaustos, segundo o número deles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Pecados pequenos, secretos, que talvez nem você, nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus pais, nem seu vizinho, nem ninguém da igreja saibam, mas pecados do coração que podem tirar você e eu do reino de Deus. Jó era o tipo de gente que se preocupava com as coisas mais íntimas possíveis. Raiva, inveja, dúvidas em relação a Deus, a igreja, a doutrina, pensamentos impuros, coisas que você e eu talvez não deixemos que os outros percebam, mas que no dia do juízo nós podemos descobrir, infelizmente, que nos tirarão das alegrias eternas. Muitas das coisas, e uma delas é cobiça, não é? Às vezes eu quero tanto a esposa do outro, o carro do outro, o emprego do outro, o talento do outro, mas isso nunca se exterioriza. Mas se eu pudesse, eu tiraria o outro de cena para tomar o lugar dele. Coisas interiores, mas que podem tirar a gente do céu. A oração de Jó era mais ou menos como a de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que não é fácil. Não é fácil fazer essa autoanálise. E não sei se você já fez o que fiz algum tempo atrás. Eu pedi a Deus que me mostrasse os meus defeitos. E faltou papel para eu anotar. Que tristeza, ele mostra mesmo. Que experiência dolorosa. Mas é necessária. Pecados do coração, e Jó se preocupava com isso, se desviava do mal, porque ele sabia que o pecado é o tipo da coisa que no fim das contas nos levará para a morte eterna. O Evangelho, irmãos, é uma questão de vida ou morte. Ou eu vivo eternamente ou eu morro eternamente. Isso que a gente precisa entender. O relacionamento com Deus é o que me garante a vida eterna. E como sei que estou me relacionando com Deus de maneira adequada? Como sei que estou adorando o Deus verdadeiro e não um boneco, uma maquiagem, um falso Deus? A doutrina me diz isso. A doutrina bíblica me diz se eu estou me relacionando com Deus ou não. Por isso a doutrina é importante. Pecados do coração, coisas que eu desprezo, que eu não ligo, que eu não quero saber, porque se não sei, não tenho culpa. Cuidado. Morte eterna ou vida eterna, a gente tem que escolher. E por falar em morte, o autor da morte, diz a história, se apresenta diante de Deus, enquanto possivelmente ele fazia uma reunião, arriscaria dizer aqui, com membros do universo criado. Os filhos de Deus, alguns dizem que são os anjos, outros dizem que são membros de outros mundos, não sei, e se você tiver resposta, depois eu posso ouvir. Mas o fato é que Deus se reuniu com seres criados, que Ele criou. E ali entre eles se apresenta um que um dia fora um anjo de luz.
Satanás, o acusador, se encontra entre eles e acusa a Jó. Deus ouviu e disse: Satanás, de onde você vem? Da terra, andei passeando por ela. Viu meu servo Jó, disse Deus, homem íntegro, reto. Mas é claro que ele é bonzinho, o Senhor dá tudo para ele. Filhos bonitos, dinheiro, carro novo, casa nova, desodorante, um perfume importado. O que mais Jó pode querer? Um dos maiores do Oriente. Mexe no que ele tem para ver se ele não te lança tudo em rosto. Ele é bonzinho porque o Senhor dá as coisas para ele. Jó sofreu uma acusação aqui, e pensem bem, ninguém além de Deus ali naquele ambiente, dos outros seres que adoravam a Deus ali, ninguém ali além de Deus sabia que Satanás estava mentindo. Só Deus. E nem Satanás sabia se ele estava certo ou não. Só Deus sabia quais eram as intenções de Jó. É ou não é? Só Deus. Por isso, cuidado com acusações infundadas. Normalmente, informação de segunda mão pela fofoca é distorcida. Cuidado com o tipo de gente que reproduz o comportamento do diabo. Porque a função de Satanás é acusar, é se opor. Ele não faz outra coisa. Ele se opõe aos filhos de Deus, e quando pode os acusa, e quando não pode acusa também. Está muito claro que lançar dúvidas sobre algo que não pode ser comprovado imediatamente é de origem diabólica. Já viu gente que aparece dizendo e lançando dúvidas sobre doutrinas da igreja que você não tem muita base, não sabe muito, ainda não tem todas as informações? É de origem diabólica. Lançar dúvidas sobre o que não pode ser comprovado imediatamente só tem uma intenção, e não é boa. E Satanás fez isso com Adão e Eva. E por isso que a gente está aqui, senão estaríamos no paraíso. Mas o que ele fez com Eva? Eva, Deus está mentindo. Se você comer do fruto, vai se tornar como ele, não vai morrer coisa nenhuma. E qual foi o pecado do primeiro casal? Confiar em Satanás e duvidar de Deus. Ele conseguiu fazer com que eles duvidassem. Uma pequena dúvida fez com que eles então decidissem seguir aquele que nunca tinham visto na vida, para duvidar daquele que passeava no jardim toda tarde pela viração do dia e o que os havia criado e dado tudo aquela maravilha para eles. Esse é o trabalho do diabo, colocar dúvida a respeito de coisas que você não pode comprovar definidamente. E quem diz que a gente tem condição de entender a Deus e a tudo que acontece nesse universo? Não temos. A Bíblia é um livro que nos traz a mensagem da salvação, o caminho da vida eterna. Não veio para explicar tudo. Então alguém vem, distorce meia dúzia de textos e faz você duvidar. Muito cuidado. Assim ele tentou a Eva e conseguiu. Assim ele quis fazer com Jó. E a dúvida a partir desse momento se colocou na mente de todos esses filhos de Deus que estavam reunidos aqui. Ninguém sabia se o diabo tinha razão ou não. Bem, Deus então fez um trato com Satanás. Você pode então tocar em tudo o que ele tem. Vá e vamos ver se Jó me serve por amor ou pelas circunstâncias apenas. E diz a Bíblia no capítulo que nós lemos que 4 tragédias alcançaram a vida de Jó. Primeiro, os sabeus, que eram da Arábia. Fogo do céu, a segunda tragédia, queimou tudo lá, os seus bens e tal. Depois os caldeus fizeram uma emboscada, mataram os servos, roubaram também o restante dos seus bens. E, enfim, na minha maneira de avaliar, a pior tragédia, os filhos de Jó morreram todos. Você consegue calcular essa dor? Eu não consigo. Todos os filhos mortos de uma única vez. Um anunciante da tragédia, da primeira tragédia, não tinha nem acabado de falar, o segundo chegava, e assim sucessivamente. Já teve um dia daqueles em que tudo acontece no mesmo dia, tudo que é ruim acontece no mesmo dia, e você se pergunta, por que tudo acontece ao mesmo tempo? Eu já tive dias assim, semanas assim. Mas uma coisa que fica evidente para mim aqui, nessa história, é que Deus não é o autor do mal. O autor do mal e da tragédia é Satanás. Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, mas na prática, o autor do mal e do sofrimento, segundo a revelação que temos, é o inimigo, nunca é Deus.
É verdade que os autores bíblicos responsabilizavam a Deus pelo que ele permitia. Então, e as pessoas daquela época, daquele ambiente, eles vieram dizendo: Deus mandou fogo dos céus e consumiu. Na mente deles, Deus era o autor do mal. Mas a revelação que chega através dos séculos para nós diz que o autor do mal é Satanás. E olha só, ele usa pessoas, sabeus e caldeus. Ele usou contra Jó. Contra você pode ser um vizinho, um familiar, o patrão, o chefe, o empregado. E tristemente pode até ser alguém desta igreja. Triste vai ser descobrir no dia do juízo que nós somos agentes de Satanás para causar sofrimento para os outros, com o que dizemos, com o que fazemos, com a impaciência, com a intolerância. Não podemos pensar diferente. Satanás usa pessoas para causar o seu sofrimento. Mas usa também catástrofes naturais, fogo do céu e um vento que tocou nos 4 cantos da casa. O diabo tem poder para usar e influenciar pessoas e a natureza para alcançar, atingir e causar sofrimento aos servos de Deus. Mas sempre, eu vejo no primeiro capítulo que sempre o autor do mal é Satanás e nunca Deus. Mas vamos ao segundo episódio, segundo capítulo. Leia comigo. Capítulo 2, verso 1 em diante. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a sua dor era muito grande. Satanás insiste na acusação. Insiste com um plus, com algo a mais. É verdade que Jó se manteve fiel, mas é porque eu não pude tocar na sua carne, só nas coisas que ele tinha e na vida dos seus filhos. Mas pele por pele, o homem troca tudo, inclusive a fidelidade por ti, pela sua própria vida. Se a vida dele se sentir ameaçada, ele vai te blasfemar na tua face. Ok? Pode descer, disse Deus a Satanás. Toque nele, mas não tire a sua vida. Uma lição importante brota desses 2 capítulos sendo comparados. Deus limita as obras de Satanás. Satanás não avançará 1 milímetro em relação a você e a sua vida sem que Deus saiba e esteja no controle. No primeiro capítulo ele disse: você pode tocar em tudo que Jó tem, mas não toque nele. E assim, Satanás não pôde tocar em Jó. No segundo capítulo, ok, toque nele, mas não tire a sua vida. Ou seja, Satanás está sob o controle do Todo-Poderoso Jeová. E isso significa que se você está sofrendo e passando por maus bocados, Deus sabe.
existe um limite que eu não sei te dizer qual é, mas deste limite Deus não permitirá que o mal continue ao seu alcance. Deus sabe o que está acontecendo com você e comigo. Essa é a certeza que eu tenho. E Satanás não irá 1 milímetro adiante do que lhe for permitido. O nosso Criador ainda está no comando. Aqui nós vimos que Satanás usa também, além de pessoas e catástrofes naturais, no 2º capítulo ele usou doenças. Não é fácil lidar com as doenças. Algumas nós causamos em nós mesmos pelo mau uso do nosso corpo. Algumas doenças não é absolutamente culpa nossa. O que eu posso dizer a você é que a doença que acomete você e seus parentes, as pessoas que você ama, não são de origem divina. Não foi Deus que inventou, mas no mundo contaminado pelo pecado, vez ou outra uma bala perdida nos alcança. Mas Deus está no controle. Eu não sei qual é o objetivo de Deus ao deixar você passar pelo que está passando, ou gente que você ama passar pelo que está passando. Eu não sei o que Deus pretende. Assim como Jó não sabia ou não entendia o que Deus pretendia. E nós vamos ver mais adiante que Jó morreu sem saber a sua própria história. Você conhece mais de Jó do que ele mesmo. Enfim, os 3 amigos de Jó foram visitá-lo para consolá-lo. Uma boa atitude. Mas quando chegaram lá, do capítulo 3 até o 37, e calma, eu não vou ler tudo. Do capítulo 3 até o 37, você pode parar lá no 37, ficar por lá. Os 3 amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, esses 3 viram a Jó cheio de tumores, se raspando com um caco de telha. E se você ler a poesia do 3 ao 37, até vermes saíam da carne de Jó. Uma coisa horrorosa. Essa gente se assentou. Inicialmente, eles não falaram nada, mas não demorou muito. Nessa parte central do livro, eles começam a tentar convencer Jó de que ele tinha algum pecado. O conceito que se tinha naquela época, e nós ainda temos essa tendência, é de achar que quando alguma coisa ruim acontece com a gente, é castigo de Deus. Eu pequei semana passada, retrasada, ano passado, isso está acontecendo porque eu pequei, Deus está me castigando. Olha só a imagem que nós temos do Criador. E aqueles 3 começaram a acusar a Jó, ele se defendia, o diálogo é pesado. E eu descobri que os amigos de Jó tentavam resolver um problema sem ter todas as variáveis. Já tentou fazer uma equação sem todos os dados que você precisa? Não faz. Não resolve. Montar um quebra-cabeça sem todas as partes, sem todas as peças? Não monta. E aqueles 3 não entendiam nada do sofrimento humano, e nem Jó. E eles tentavam resolver o problema de Jó com conselhos inúteis. A palavra humana tentava resolver algo, um enigma decifrável, enigma indecifrável. E nesse processo, eu descobri que quando a gente sofre, o que mais nós gostaríamos é saber por que estou sofrendo. Mas na verdade, o que aprendi de Jó e seus amigos aqui é que a gente deveria aprender como devo reagir ao sofrimento. É diferente. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é diferente. Por que estou sofrendo? Essa é a pergunta, e eu quero saber. Mas no fim das contas eu devo descobrir a respeito, em comunhão com Deus, como eu devo reagir a essa situação. Aí há crescimento, aí há desenvolvimento da mente cristã. No sofrimento, a gente tem basicamente 2 alternativas: me revoltar contra Deus ou me apegar mais a Ele. Essas são as possibilidades. E você que já sofreu ou está sofrendo sabe bem o que é isso. 2 caminhos, 2 possibilidades. Ou eu me revolto ou me apego mais a Ele. Nosso destino eterno vai depender da escolha que fizermos enquanto sofremos. E no capítulo 38 a 41, Deus decide aparecer. Vira a página aí. Nos capítulos 38, 39, 40 e 41, Deus aparece. E no capítulo aqui, 38, dos versos 4 a 11,
Deus, dentro de um redemoinho, começa a falar com Jó. Olha que coisa inédita. Veja o que Deus fala para Jó, depois de tantos questionamentos que ele fez. E ele fez. Verso 4 do capítulo 38, Deus diz: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre a terra o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Naquele momento em que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam os filhos de Deus. Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por fraldas? Quando eu tracei limites aos mares e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante. Aqui se quebra o orgulho das tuas ondas. Onde estavas tu? E Deus começa a dizer ou perguntar a Jó, em relação à natureza criada: onde você estava quando eu pus os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei os limites nos mares? Me diz se você tem entendimento. A mensagem basicamente de Deus para Jó era a seguinte: Jó, a sua mente é muito pequena para compreender o que está acontecendo. Você tem que confiar em mim. Leia depois os capítulos 38 para o final do livro. A mensagem é uma só: Jó, como você não pode explicar a criação do universo, não vai entender se eu explicar o problema do sofrimento. Você é muito pequeno para compreender e assimilar tudo aquilo que envolve o universo e o grande conflito entre o bem e o mal. Pois bem, no capítulo 42, depois de todo um discurso de Deus, Jó fala. Jó responde. Capítulo 42, os versos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me agora, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó, ao ouvir a voz de Deus, mesmo ainda sem entender tudo o que havia acontecido na sua vida, ele assimila a palavra de Deus e se transforma de questionador para adorador. A palavra divina fez aquilo que a palavra humana, durante 37 capítulos, não pôde fazer. A palavra divina fez na mente de Jó o que a palavra humana dos seus amigos não conseguiram nem chegar perto. A palavra divina não explicou tudo o que Jó queria saber, mas de alguma maneira fez aquele homem entender que o problema era muito maior do que aquilo que ele podia compreender e administrar. Jó, de repente, descobriu que Deus ainda era seu amigo e que ele estava no controle. Jó, de repente, teve uma visão, através da palavra, de quem Deus realmente era, da sua grandeza. E você e eu, quando sinceramente buscarmos em oração a palavra de Deus, para a qual a gente tem tão pouco tempo, nós vamos, talvez, nos transformar de reclamadores em adoradores, de questionadores em adoradores. Eu descobri na minha experiência que esta palavra que hoje pode transformar a minha mente, a minha vida, e me fazer acalmar, mesmo com as coisas que eu não entendo. Mas se a Bíblia é só um bonito enfeite da minha estante, gente, a experiência de Jó nunca será real para nós. E a gente vai continuar se perguntando por que sofremos. Não é fácil, mas a revelação me mostra apenas isso, que o problema do sofrimento é muito maior do que aquilo que nós podemos explicar e conceber. A Bíblia, a revelação diz que quando eu tiver uma visão de Deus e da sua palavra,
eu vou continuar acreditando, embora as coisas ainda não estejam como eu gostaria. A revelação diz que o dia que eu olhar para a cruz e entender o que Jesus fez por mim, eu vou me acalmar, como Jó se acalmou. E para entender isso e terminar, eu quero ler para vocês uma peça teatral chamada O Grande Silêncio. Diz assim: no fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. Dia do juízo. A maioria dessas pessoas fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam animadamente: pode Deus julgar-nos? Como Deus pode saber acerca do sofrimento? Perguntou uma jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado no acampamento de concentração nazista. Nós suportamos espancamentos, terror, tortura e morte, disse ela. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho e disse: que quer dizer isso? Mostrou uma queimadura de corda e disse: fui linchado. Qual é o meu crime? Eu era negro. Sou negro. Em outra multidão, uma colegial grávida, de olhos mal criados, dizia: por que eu devo sofrer? Não foi culpa minha. Eu não escolhi essa gravidez. Por toda a planície havia, assim, centenas de grupos como esses. Cada um tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que ele havia permitido nesse mundo. Quão feliz era Deus! Vivia no céu. Ali não há fome, nem medo, nem choro, nem ódio. O que Deus sabe acerca de tudo o que o homem fora forçado a suportar neste mundo? Deus leva uma vida muito protegida, eles diziam. De modo que cada um desses grupos enviou um líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu. Um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado e assim muitos outros. E no centro da planície tomaram conselho uns com os outros. Finalmente, estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que Deus pudesse ser seu juiz, ele deveria suportar o que eles suportaram. Então, a decisão deles foi que Deus deveria ser sentenciado a viver na terra como homem. Que ele nasça judeu e que haja dúvidas acerca da legitimidade do seu nascimento. Diz que ele tem um trabalho tão difícil que ao tentar realizá-lo, até mesmo sua família pense que ele é louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos e que Deus enfrente acusações falsas, que seja julgado por um júri preconceituoso, condenado por um juiz covarde e que ele seja torturado. E finalmente, que Deus conheça o terrível sentimento de estar sozinho e que então ele morra. E que ele morra de tal forma que não haja dúvidas de que ele morreu. Que haja uma grande multidão que comprove isso. Então, quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. Pois, de repente, todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. E você? O que você pensa sobre Deus diante do seu sofrimento? Eu quero terminar com uma frase que eu acho que a gente não devia esquecer. Tudo o que parece injusto nessa vida vai ser compensado na eternidade. E que Deus nos ajude a nos relacionar com Ele, com a Sua palavra como prioridade para a gente estar lá. Que Deus te abençoe. Amém.